O Mundo de Sofia, romance da história da filosofia de Jostein Gaarder. Capítulo Sócrates. Mais inteligente é aquele que sabe que não sabe. Sofia pôs um vestido de verão e desceu depressa para a cozinha. Sua mãe estava debruçada sobre a pia lavando a louça. Sofia decidiu que não diria nada a ela sobre a encharpe de seda. Você já foi pegar o jornal? Perguntou Sofia só para puxar a conversa. Você não gostaria de me fazer essa gentileza? Sofia atravessou correndo o passeio de pedras e verificou se havia alguma coisa na caixa verde de correio. Só havia jornais. Mas também o que ela queria? Encontrar tão rápido uma resposta para sua carta? Na primeira página do jornal havia alguma coisa escrita sobre o regimento norueguês da ONU no Líbano. Regimento da ONU. Não era isto que dizia o carimbo no cartão do pai de Hilde? E como explicar que o cartão tinha um selo da Noruega? Só se os soldados noruegueses da ONU tinham seu próprio correio. De volta à cozinha, ouvi um comentário maldoso de sua mãe. De repente você passou a se interessar muito por jornais. Ainda bem que ela não comentou mais nada sobre caixas de correio e outras coisas, nem durante o café da manhã, nem à noite. Quando sua mãe saiu para fazer compras, Sofia correu para seu esconderijo, levando um envelope que continha as páginas sobre a crença no destino. Lá chegando, seu coração pareceu querer sair pela boca quando ela descobriu um pequeno envelope branco bem ao lado da lata com as cartas do professor de filosofia. Sofia não teve dúvida sobre quem teria colocado aquele envelope ali. As bordas deste envelope também estavam úmidas, e ele também tinha 2 perfurações, exatamente como o envelope branco que ela havia recebido no dia anterior. Será que o filósofo tinha estado ali? Será que ele sabia onde era o seu esconderijo secreto? Mas por que será que os envelopes estavam úmidos? Sofia sentiu a cabeça rodar com tantas perguntas. Abriu o envelope e leu. Querida Sofia, li sua carta com grande interesse, mas também com alguma preocupação. Isto porque sinto decepcioná-la quanto a seu convite para uma visita, um café, etc. Um dia nós ainda vamos nos encontrar, mas por um bom tempo ainda não vão poder aparecer na curva do capitão. Devo acrescentar também que de agora em diante não vou mais entregar minhas cartas pessoalmente. Com o passar do tempo isso ficou arriscado. As próximas cartas serão entregues pelo meu mensageiro. Em compensação, elas serão entregues diretamente no seu esconderijo do jardim. Caso haja necessidade, pode entrar em contato comigo. Você só precisa colocar sua carta no envelope cor-de-rosa, junto com um pedacinho de doce ou um torrão de açúcar. Quando o mensageiro encontrar uma carta com essas características, ele a trará para mim. PS. Não acho nada agradável ter de recusar o convite de uma dama, mas às vezes não há outra saída. PPS. Caso você encontre uma encharpe vermelha, peço-lhe que a aguarde com cuidado. Às vezes acontece de agentes trocar objetos, principalmente na escola ou em lugares parecidos. Isto aqui é uma escola de filosofia. Um grande abraço, Alberto Knox. Sofia estava com 14 anos e durante esta sua breve vida já tinha recebido algumas cartas. Por exemplo, no Natal, no aniversário e em outras datas. De uma coisa, porém, ela estava certa. Esta era, sem dúvida nenhuma, a carta mais estranha que tinha recebido. Não havia selo e ela não tinha sido sequer colocada na caixa de correio. A carta tinha ido parar diretamente no seu esconderijo super secreto, bem no meio da antiga sebe. Outra coisa estranha era que o envelope estava úmido, embora o tempo naquela primavera estivesse bem seco. Mas o mais estranho de tudo era a encharpe de seda. O professor de filosofia tinha outra aluna, era isto, e esta outra aluna perdeu sua encharpe de seda. Isso mesmo. Mas como é que ela tinha conseguido perder sua encharpe de seda embaixo da cama de Sofia? E esse Alberto Knox? Que nome estranho! Seja como for, aquela carta tinha alimentado suas suspeitas de que havia uma relação entre o professor de filosofia e Hilde Müller-Knag. Mas que até o pai de Hilde começasse a trocar os endereços, isto já era demais. Não dava para entender. Sofia ficou um bom tempo sentada, pensando em que tipo de relação poderia existir entre Hilde e ela. Por fim, resignou-se e suspirou profundamente. O professor de filosofia havia escrito que um dia eles se encontrariam. Será que nesse dia ela também conheceria Hilde? Olhou o verso da página e descobriu que ali havia algumas frases. Será que existe um sentimento natural de pudor? Mais inteligente é aquele que sabe que não sabe.
O verdadeiro conhecimento vem de dentro. Quem sabe o que é certo acaba fazendo a coisa certa. Sofia tinha aprendido que as frases curtas dos envelopes brancos serviam de preparação para o próximo envelope grande que ela receberia em seguida. Então lhe ocorreu o seguinte: se o mensageiro ia trazer o envelope amarelo ali para o esconderijo, ou seria ela? De qualquer forma, Sofia não largaria do pé dele, ou dela, até que ele, ou ela, lhe desse mais informações sobre o filósofo. A carta dizia ainda que o mensageiro era pequeno. Seria uma criança? Será que existe um sentimento natural de pudor? Sofia sabia que sentimento de pudor era um modo antiquado de dizer inibição. Por exemplo, a inibição que uma pessoa tem de ser vista sem roupa por outras pessoas. Mas será que era natural sentir inibição por uma coisa dessa? Para ser natural, uma coisa teria de ser válida para todo mundo. Só que em muitos países do mundo, ficar nu na frente dos outros era uma coisa absolutamente natural. Assim, só podia ser a sociedade que determinava o que era permitido e o que não era. Quando sua avó era jovem, tomar sol sem a parte de cima do biquíni estava completamente fora de cogitação. Hoje, porém, muitos consideram isso uma coisa absolutamente natural, embora em muitos países esta prática continue sendo terminantemente proibida. Sofia coçou a cabeça. Isto era filosofia? Então passou para a frase seguinte: mais inteligente é aquele que sabe que não sabe. Mais inteligente do que quem? Se o filósofo estava querendo dizer que aquele que tem consciência de que não sabe de tudo que existe entre o céu e a terra é mais inteligente do que aquele que sabe pouco, mas que acha que sabe muito, então não era difícil compartilhar da mesma opinião dele. Sofia nunca tinha pensado a esse respeito, mas quanto mais pensava sobre o assunto, tanto mais claro lhe parecia que, no fundo, saber que não se sabe também é uma forma de conhecimento. De qualquer modo, não lhe ocorria nada mais estúpido do que pessoas que batem o pé em suas opiniões sobre coisas das quais não fazem a menor ideia. Então foi a vez da frase sobre o conhecimento que vem de dentro. Mas não era verdade que todo conhecimento em algum momento vinha de fora para dentro da cabeça das pessoas? De outra parte, Sofia lembrou-se muito bem de situações nas quais sua mãe ou o professor da escola tinham tentado lhe ensinar alguma coisa para a qual ela não estava receptiva. Todas as vezes que ela havia realmente aprendido alguma coisa, isso só tinha acontecido graças a uma ajuda que partira dela mesma. Já lhe tinha ocorrido também de ela de repente simplesmente passar a compreender alguma coisa. Provavelmente era isso que as pessoas chamavam de intuição. Muito bem, Sofia achou que tinha resolvido razoavelmente bem as primeiras tarefas. Mas então foi a vez daquela afirmação estranha, que acabou arrancando um sorriso involuntário de Sofia. Quem sabe que é certo acaba fazendo a coisa certa. Por acaso isto significava que quando um assaltante assalta um banco, ele não sabe que é errado o que está fazendo? Sofia não acreditava nisso. Ela estava plenamente convencida de que tanto crianças quanto adultos podiam fazer besteiras das quais viriam a se arrepender mais tarde, justamente por falta de um melhor julgamento. Enquanto estava sentada ali, ouviu de repente o estalar de galhos secos vindo do lado da sebe que dava para a floresta. Seria o mensageiro? Sofia sentiu o coração dar um salto dentro do peito, e maior foi o seu medo quando ouviu que a pessoa que se aproximava ficava como um animal. No momento seguinte, um enorme cão labrador entrou no esconderijo vindo do lado da floresta. Na boca ele trazia um grande envelope amarelo, que deixou cair aos pés de Sofia. Tudo aconteceu tão depressa que Sofia nem teve tempo de reagir. Segundos depois, ela estava com o envelope nas mãos e o cachorro já tinha desaparecido na floresta. Só depois que tudo tinha passado é que veio o resultado do choque. Sofia colocou as mãos no colo e chorou. Sofia perdeu a noção de quanto tempo ficou sentada ali daquele jeito, até que, por fim, conseguiu erguer novamente os olhos. Aquele era o mensageiro. Sofia respirou aliviada. Por isso é que as bordas dos envelopes estavam sempre úmidas. Por isso também é que os envelopes tinham aquelas marcas. Marcas de dentes. Agora ela sabia. Como ela não tinha pensado nisso antes? Agora sim fazia sentido a orientação que o filósofo lhe dera de colocar no envelope um docinho ou um torrão de açúcar quando quisesse mandar uma carta para ela.
Às vezes, seu raciocínio não era tão rápido quanto ela desejaria que fosse. De qualquer forma, era muito estranho que o mensageiro fosse um cachorro treinado. Sem contar que isto colocava por terra seus planos de obrigar o mensageiro de Alberto Knox a revelar onde ele podia ser encontrado. Sofia abriu o envelope e começou a ler. A filosofia em Atenas. Querida Sofia, quando você estiver lendo esta carta, provavelmente já terá conhecido Hermes. Caso não tenha se encontrado com ele, devo dizer que Hermes é um cachorro. Mas você não precisa ficar com medo. Ele é muito manso e, além disso, tem mais cabeça do que muita gente. Pelo menos ele não tenta parecer mais inteligente do que realmente é. Veja também que não é por mero acaso que ele tem esse nome. Hermes era o mensageiro dos deuses na mitologia grega e também o deus dos marinheiros. Mas isso não faz muita diferença para nós, pelo menos por hora. Mais importante é o fato de que a palavra hermético vem de Hermes e significa oculto, inacessível. Aliás, acho que esse sentido vem bem a calhar, pois Hermes, de certa forma, nos mantém, a você e a mim, escondidos um do outro. Bem, chega de apresentações para o nosso mensageiro. Ele atende por esse nome e é um cachorro muito bem comportado. Vamos voltar à nossa filosofia. Já vencemos a primeira parte do curso. Refiro-me com isso à filosofia da natureza, que significou uma verdadeira ruptura com a visão mitológica do mundo. Vamos conhecer agora os 3 maiores filósofos da antiguidade, Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses 3 filósofos, cada um a seu modo, marcaram profundamente a civilização europeia. Os filósofos da natureza são frequentemente chamados de pré-socráticos, pois viveram antes de Sócrates. É verdade que Demócrito morreu alguns anos depois de Sócrates, mas todo o seu pensamento está inserido no universo da filosofia natural pré-socrática. Isto porque Sócrates representa um divisor de águas, não apenas do ponto de vista temporal. Nosso ponto de referência geográfico também se altera agora. É que Sócrates foi o primeiro filósofo nascido em Atenas, e tanto ele quanto seus 2 sucessores viveram e atuaram em Atenas. Talvez você se lembre que Anaxágoras também viveu algum tempo em Atenas, mas foi banido da cidade porque considerava o sol uma esfera incandescente. Sócrates também não virá a ter um destino mais feliz. A partir da época de Sócrates, Atenas passou a constituir o centro da cultura grega. Mais importante ainda que isto é observar que, quando passamos dos filósofos da natureza para Sócrates, verificamos também uma mudança essencial em todo o projeto filosófico. Antes de conhecermos Sócrates, vamos falar um pouco sobre os chamados sofistas, que em sua época eram a marca registrada de Atenas. Que se abram as cortinas, Sofia. A história do pensamento é um drama de muitos atos. O homem no centro. Por volta de 450 AC, Atenas transformou-se no centro cultural do mundo grego. A partir dessa época, a filosofia tomou um novo rumo. Os filósofos naturais eram, sobretudo, pesquisadores naturais. Eles ocupam, portanto, um lugar muito importante na história da ciência. Depois deles, o centro de interesse em Atenas se deslocou para o homem e para sua posição na sociedade. Em Atenas, desenvolvia-se pouco a pouco uma democracia, com assembleias populares e tribunais. Um pressuposto para a democracia era o fato de que as pessoas recebiam educação suficiente para poder participar dos processos democráticos. Em nossos dias, podemos ver quanto uma jovem democracia precisa de um povo esclarecido. Entre os atenienses, era particularmente importante dominar a arte de bem falar, a retórica. Não demorou para que um grupo de mestres e filósofos itinerantes, vindos das colônias gregas, se concentrasse em Atenas. Eles se autodenominavam sofistas. Eram pessoas estudadas, versadas em determinado assunto e ganhavam a vida em Atenas ensinando os cidadãos. Os sofistas tinham um importante elemento comum com os filósofos naturais. Eles também viam com olhos muito críticos a mitologia tradicional. Ao mesmo tempo, porém, os sofistas simplesmente rejeitavam tudo que consideravam especulação filosófica desnecessária. Para eles, ainda que houvesse respostas para muitas questões filosóficas, ninguém jamais seria capaz de encontrar respostas realmente seguras e definitivas para os mistérios da natureza e do universo. Este ponto de vista é conhecido na filosofia como ceticismo. Mas ainda que não possamos encontrar uma resposta para todos os mistérios da natureza, sabemos que somos pessoas e que precisamos aprender a conviver umas com as outras. Os sofistas
Resolveram, então, dedicar-se à questão do homem e de seu lugar na sociedade. O homem é a medida de todas as coisas, disse o sofista Protágoras, 487-420 AC. Com isto, ele queria dizer que o certo e o errado, o bem e o mal, sempre tinham de ser avaliados em relação às necessidades do homem. Quando perguntado se acreditavam nos deuses gregos, Protágoras dizia: dos deuses nada posso dizer de concreto, pois nesse particular são muitas as coisas que ocultam o saber, a obscuridade do assunto e a brevidade da vida humana. Chamamos de agnóstico aquele que não é capaz de afirmar categoricamente se existe ou não um Deus. Via de regra, os sofistas eram homens que tinham feito longas viagens e, por isso mesmo, tinham conhecido diferentes sistemas de governo. Usos, costumes e leis das cidades-estados podiam variar enormemente. Sob este plano de fundo, os sofistas iniciaram em Atenas uma discussão sobre o que seria natural e o que seria criado pela sociedade. Com isto, eles criaram na cidade-estado de Atenas as bases para uma crítica social. Eles puderam mostrar, por exemplo, que uma expressão como sentimento natural de pudor era algo que não se sustentava. Pois se o pudor e a vergonha fossem uma coisa natural, então eles tinham de ser características inatas. Mas será que tais características são inatas, Sofia? Ou será que a sociedade as criou? Para pessoas que viajaram muito, a resposta simplesmente seria a seguinte: o medo de se mostrar despido a outras pessoas não é uma coisa natural ou inata. O fato de se ter ou não vergonha disso está ligado sobretudo aos usos e costumes de uma sociedade. Você pode imaginar como foram inflamadas as discussões que os sofistas incitaram na sociedade de Atenas quando afirmaram que não haviam normas absolutas para o certo e o errado. Ao contrário deles, Sócrates tentou mostrar que algumas normas são realmente absolutas e de validade universal. Quem foi Sócrates? Sócrates, 470-399 AC, talvez seja o personagem mais enigmático de toda a história da filosofia. Ele não escreveu uma única linha, e não obstante, está entre os que maior influência exerceram sobre o pensamento europeu. Seu fim trágico talvez seja o que o tornou famoso até mesmo entre os que conhecem pouco de filosofia. Sabemos que Sócrates nasceu em Atenas e que ali passou toda a sua vida, sobretudo nas praças dos mercados e nas ruas, onde conversava com toda sorte de pessoas. Sócrates dizia que a relva e as árvores do campo não podiam lhe ensinar nada, e ele era capaz de ficar horas parado, totalmente mergulhado em pensamentos. Enquanto viveu, já era visto como uma pessoa enigmática e logo depois de sua morte foi considerado o fundador das mais diversas correntes filosóficas. E justamente porque era tão enigmático e porque o que dizia podia ser interpretado de diferentes formas, é que correntes filosóficas tão diferentes puderam reivindicá-lo como precursor de seus princípios. Uma coisa é certa, Sócrates era feio de doer. Era baixo e gordo, tinha olhos que pareciam querer saltar das órbitas e o nariz arrebitado. Mas seu interior era absolutamente maravilhoso, conforme diziam. E mais, diziam que se poderiam vasculhar o presente e o passado e não se encontraria ninguém comparável a ele. Apesar disso, Sócrates foi condenado à morte por sua atividade como filósofo. Conhecemos a vida de Sócrates sobretudo através de Platão, seu discípulo e também um dos maiores filósofos da história. Platão escreveu muitos diálogos ou conversas filosóficas nos quais Sócrates aparece. Quando Platão dá a palavra a Sócrates, não podemos afirmar com toda certeza que foi Sócrates quem realmente disse tais palavras. Por isso, não é fácil separar os ensinamentos de Sócrates dos de Platão. O mesmo problema vale também para muitas outras personalidades da história que não nos legaram uma obra escrita. O exemplo mais conhecido é o de Jesus Cristo. Não podemos saber ao certo se o Jesus histórico realmente disse o que Mateus ou Lucas disseram que ele disse. Assim, será para sempre um mistério que o Sócrates histórico realmente disse. Apesar disso, é muito importante saber quem Sócrates realmente foi. É sobretudo a imagem que Platão pintou sobre ele que inspira o pensamento ocidental há quase 2.400 anos. A arte do diálogo. O ponto central de toda a atuação de Sócrates como filósofo estava no fato de que ele não queria propriamente ensinar as pessoas,
Para tanto, em suas conversas, Sócrates dava a impressão de ele próprio querer aprender com seu interlocutor. Ao ensinar, ele não assumia a posição de um professor tradicional. Ao contrário, ele dialogava, discutia. Mas Sócrates não teria se tornado um filósofo famoso se apenas tivesse prestado atenção ao que os outros diziam. E é claro que também não teria sido condenado à morte por causa disso. Geralmente, no começo de uma conversa, Sócrates só fazia perguntas, como se não soubesse de nada. Durante a conversa, frequentemente conseguia levar seu interlocutor a ver os pontos fracos de suas próprias reflexões. Uma vez pressionado contra a parede, o interlocutor acabava reconhecendo o que estava certo e o que estava errado. Dizem que a mãe de Sócrates era parteira, e o próprio Sócrates costumava comparar a atividade que exercia com a de uma parteira. Não é a parteira quem dá à luz o bebê. Ela só fica por perto para ajudar durante o parto. Sócrates achava, portanto, que sua tarefa era ajudar as pessoas a parir uma opinião própria, mas acertada, pois o verdadeiro conhecimento tem de vir de dentro e não pode ser obtido espremendo-se os outros. Só o conhecimento que vem de dentro é capaz de revelar o verdadeiro discernimento. Deixe-me explicar melhor. A capacidade de dar à luz é uma característica natural. Da mesma forma, todas as pessoas podem entender as verdades filosóficas, bastando para isto usar a sua razão. Quando uma pessoa toma juízo, ela simplesmente traz para fora algo que já está dentro de si. E justamente porque fingia que não sabia de nada, Sócrates forçava as pessoas a usar a razão. Sócrates era capaz de se fingir ignorante ou de mostrar-se mais tolo do que realmente era. Chamamos a isso de ironia socrática. Foi assim que ele conseguiu expor as fraquezas do pensamento dos atenienses. E isto podia acontecer bem no meio da praça do mercado, no meio de toda a gente. Um encontro com Sócrates podia significar expor-se ao ridículo, ao riso do grande público. Não é de se espantar, portanto, que ele incomodasse e irritasse muitas pessoas, sobretudo os que tinham poder na sociedade. Sócrates dizia que Atenas era como uma égua preguiçosa, e ele um mosquito que lhe picava o flanco para mostrar-lhe que ainda estava viva. O que fazemos com os mosquitos, Sofia? Você pode me dizer? Uma voz divina. Mas Sócrates não vivia pegando no pé das pessoas apenas porque queria atormentá-las. Havia alguma coisa dentro dele que não lhe deixava outra saída senão esta. Ele sempre dizia que ouvia uma voz divina dentro de si. Sócrates protestava, por exemplo, contra o fato de as pessoas serem condenadas à morte. Além disso, recusava-se a denunciar seus inimigos políticos. No fim, isto lhe custou a própria vida. No ano de 399 AC, ele foi acusado de corromper a juventude e de não reconhecer a existência dos deuses. Por uma maioria apertada, Sócrates foi considerado culpado por um júri de 50 pessoas. Ele poderia muito bem ter pedido clemência e poderia ter salvo sua vida se concordasse em deixar Atenas. Mas se tivesse feito isto, não teria sido Sócrates. O ponto é que ele considerava sua própria consciência e a verdade mais importante do que sua vida. Sócrates afirmou o tempo todo que tudo o que fizera fora para o bem do Estado. Não adiantou. Pouco depois, na presença de seus amigos mais íntimos, bebeu um cálice de cicuta. Por que, Sofia? Por que Sócrates teve que morrer? Até hoje as pessoas fazem essa pergunta. Mas ele não foi o único na história a ir até as últimas consequências e pagar suas ideias com a própria vida. Já citei aqui Jesus Cristo, e entre Jesus e Sócrates podemos estabelecer diversos paralelos. Vou mencionar apenas alguns. Jesus e Sócrates já eram considerados pessoas enigmáticas no tempo em que viveram. Nenhum dos dois deixou qualquer registro escrito de suas ideias. Assim, não nos resta outra saída senão confiar na imagem deles que nos foi legada por seus discípulos. Uma coisa, porém, é certa: ambos eram mestres da retórica. Além disso, ambos tinham tanta autoconfiança no que diziam que podiam tanto arrebatar quanto irritar seus ouvintes. Para completar, ambos acreditavam falar em nome de uma coisa que era maior do que eles mesmos. Eles desafiavam os que detinham o poder na sociedade, porque criticavam todas as formas de injustiça e de abuso de poder. No fim, esta forma de agir lhes custou a vida. Também há paralelos entre os processos de acusação de Jesus e de Sócrates. Ambos podiam ter pedido clemência e, com isso, ter salvo suas vidas. Mas eles acreditavam estar traindo sua missão se não fossem até as últimas consequências. E o fato de terem enfrentado a morte de cabeça erguida
lhes garantiu a fidelidade das pessoas mesmo depois de sua morte. Ao traçar esses paralelos entre Jesus Cristo e Sócrates, não estou querendo colocar um sinal de igual entre os dois. Quero dizer apenas que ambos tinham uma mensagem a transmitir, e que esta mensagem estava indissoluvelmente associada à sua coragem pessoal. Um coringa em Atenas. Sócrates, Sofia, ainda não dissemos tudo o que queríamos sobre ele. O pouco que dissemos foi sobre seu método. Mas como era o seu projeto filosófico? Sócrates foi contemporâneo dos sofistas. Como eles, Sócrates também se ocupava das pessoas e da vida das pessoas, e não dos problemas dos filósofos naturais. Alguns séculos mais tarde, um filósofo romano, Cícero, disse que Sócrates havia trazido a filosofia do céu para a terra, transformado cidades e casas em sua morada e levado as pessoas a refletir sobre a vida e os costumes, sobre o bem e o mal. Mas Sócrates diferia dos sofistas num ponto muito importante. Ele não se considerava um sofista, isto é, uma pessoa instruída, sábia. Ao contrário dos sofistas, ele não cobrava absolutamente nada por seus ensinamentos. Não, Sócrates se autodenominava filósofo, no sentido mais verdadeiro da palavra. Um filósofo é, na verdade, um amante da filosofia, um amante da sabedoria, alguém cujo objetivo é chegar à sabedoria. Você está bem acomodada, Sofia? É muito importante para o restante do curso que você entenda bem a diferença entre um sofista e um filósofo. Os sofistas cobram por suas exposições mirabolantes, e a história registra que tais sofistas têm aparecido e desaparecido com bastante frequência. Estou pensando agora naqueles professores e nos sabidões que ou estão satisfeitos com o pouco que sabem, ou então vivem se gabando de que sabem um monte de coisas nas quais na verdade não fazem a menor ideia. Você certamente já encontrou sofistas como estes na sua vida. Um verdadeiro filósofo, Sofia, é alguém completamente diferente, é o extremo oposto. Um filósofo sabe muito bem que, no fundo, ele sabe muito pouco. Justamente por isto, ele vive tentando chegar ao verdadeiro conhecimento. Sócrates foi uma dessas raras pessoas. Ele sabia muito bem que nada sabia sobre a vida e o mundo. E agora é que vem o mais importante. O fato de saber tão pouco não o deixava em paz. Um filósofo, portanto, é uma pessoa que reconhece que há muita coisa além do que ele pode entender e vive atormentado por isso. Desse ponto de vista, ele é mais inteligente do que todos que vivem se vangloriando de seus pretensos conhecimentos. Mais importante é aquele que sabe que não sabe. Lembra-se? O próprio Sócrates dizia que a única coisa que sabia era que não sabia de nada. Grave bem esta afirmação, pois esta confissão é uma coisa rara, mesmo entre os filósofos. Além disso, é tão perigoso fazer uma declaração desta assim publicamente que ela pode lhe custar a vida. Os que questionam são sempre os mais perigosos. Responder não é perigoso. Uma única pergunta pode ser mais explosiva do que 1000 respostas. Você já ouviu a história das roupas novas do imperador? Na verdade, o imperador estava completamente nu, mas nenhum de seus súditos ousava lhe dizer isso. De repente, uma criança gritou que o imperador estava pelado. Era uma criança corajosa, Sofia. Da mesma forma, Sócrates ousou mostrar às pessoas que elas sabiam muito pouco. Já nos referimos às semelhanças entre as crianças e os filósofos, lembra-se? Para ser mais preciso, a humanidade está diante de questões importantes, para as quais não é fácil encontrar uma resposta adequada. Então abrem-se duas possibilidades. Podemos simplesmente enganar a nós mesmos e ao resto do mundo como se soubéssemos de tudo que vale a pena saber, ou então podemos simplesmente fechar os olhos para estas questões importantes e desistir para sempre de ir em frente. Isto divide a humanidade em duas partes. De modo geral, as pessoas ou acham que estão 100% certas, ou então se mostram indiferentes. Esses dois tipos de pessoas são aquelas que ficam se arrastando lá embaixo da pelagem do coelho. É como separar as cartas de um baralho, Sofia. Fazemos um montinho com as cartas pretas e outro com as vermelhas. De vez em quando, porém, aparece um coringa. Uma carta que não é nem de copas, nem de paus, nem de ouro, nem de espadas. Em Atenas, Sócrates era como um coringa, nem 100% seguro nem indiferente. Ele sabia apenas que nada sabia, e isto o atormentava. Então tornou-se filósofo, isto é, alguém que não desiste e que busca incansavelmente chegar ao conhecimento. Dizem que um dia um cidadão de Atenas perguntou ao oráculo de Delfos quem seria o homem mais inteligente de Atenas. O oráculo respondeu: Sócrates.
Quando Sócrates ficou sabendo disso, admirou-se, para dizer o mínimo. Acho mesmo que ele deu boas gargalhadas, Sofia. Imediatamente foi até a cidade e procurou um homem que ele e outras pessoas consideravam muito inteligente. Mas quando viu que este homem não era capaz de responder claramente às suas perguntas, Sócrates entendeu que o oráculo tinha razão. Para Sócrates, era importante encontrar um alicerce seguro para os nossos conhecimentos. Ele acreditava que este alicerce estava na razão humana. E porque acreditava muito na razão humana, Sócrates foi também um racionalista convicto. O conhecimento do que é certo leva ao agir correto. Como já disse, Sócrates acreditava ouvir uma voz divina dentro de si, e esta consciência lhe dizia o que era certo. Para ele, quem sabe o que é bom acaba fazendo bem. Sócrates acreditava que o conhecimento do que é certo leva ao agir correto. E só quem fez o que é certo, assim dizia Sócrates, pode se transformar num homem de verdade. Quando agimos erroneamente, isto acontece porque não sabemos como fazer melhor. Por isso é tão importante ampliar nossos conhecimentos. Sócrates estava preocupado justamente em encontrar definições claras e válidas, universalmente, para o que é certo e o que é errado. Contrariamente aos sofistas, ele acreditava que a capacidade de distinguir entre o certo e o errado estava na razão, e não na sociedade. Talvez seja muito fácil para você digerir esta última frase, Sofia. Vou tentar novamente. Talvez não seja muito fácil para você digerir essa última frase, Sofia. Vou tentar novamente. Sócrates achava impossível alguém ser feliz se agisse contra as suas próprias convicções. E aquele que sabe como se tornar uma pessoa feliz, certamente tentará fazê-lo. Por isso é que se faz a coisa certa aquele que sabe o que é certo, pois ninguém deseja ser infeliz, não é mesmo? O que você acha, Sofia? Será que você consegue ser feliz se tivesse que viver repetindo coisas que lá no fundo do seu coração você não acha certas? Há muitas pessoas que mentem o tempo todo, roubam e caluniam. Muito bem. Elas sabem perfeitamente que isto não é certo, ou justo, se você preferir. Mas você acha que isto as deixa felizes? Sócrates achava que não. Depois que terminou de ler a carta sobre Sócrates, Sofia colocou-a rapidamente na lata de bolachas e saiu do seu esconderijo. Para não ter que responder à pergunta sobre onde tinha se escondido, ela queria chegar em casa antes de sua mãe voltar das compras. Além disso, Sofia tinha prometido lavar a louça. Ela nem tinha acabado de abrir a torneira quando sua mãe entrou empurrando a porta com as mãos ocupadas por 2 sacolas enormes, cheias de compras. Você tem andado muito preocupada ultimamente, Sofia. Sofia não entendeu porque sua mãe tinha dito aquilo e deixou escapar. Sócrates também andava assim. Sócrates? Repetiu sua mãe com os olhos arregalados de surpresa. Pena que ele teve que pagar por isto com a própria vida, acrescentou Sofia pensativa. Faça-me o favor, Sofia. Você está me deixando tão confusa que eu nem sei mais o que fazer. Sócrates também não sabia. A única coisa que ele sabia era que não sabia de nada. E apesar disso, foi o homem mais inteligente de Atenas. Sua mãe ficou simplesmente muda. E depois de um tempo conseguiu dizer: Você aprendeu isso na escola? Sofia negou energicamente com a cabeça. Na escola a gente não aprende nada. A grande diferença entre professor e um verdadeiro filósofo é que o professor pensa que sabe um monte de coisa e tenta enfiar essas coisas na cabeça de seus alunos. Um filósofo, ao contrário, tenta ir ao fundo das coisas dialogando com seus alunos. Certo, agora eu entendi. A conversa aqui é sobre coelhos brancos e etc. Sabe de uma coisa, Sofia? Logo, logo eu vou querer conhecer esse namorado que você arrumou. Sim, porque senão vou começar a achar que ele não é muito bom da cabeça. Ao ouvir isto, Sofia virou-se para sua mãe e, empurrando a escova de lavar pratos, disse: Saiba que ele é perfeitamente bom da cabeça, só que ele é como um mosquito que atormenta os outros para arrancá-los de seu marasmo. Vamos parar por aqui. Acho esse cara um tanto excêntrico e impertinente. Sofia abaixou novamente a cabeça e se concentrou na louça que estava lavando. Ele não é pertinente nem impertinente. É só alguém que tenta chegar ao verdadeiro conhecimento. Aliás, esta é a grande diferença entre o verdadeiro coringa e todas as outras cartas do baralho. Você disse coringa? Sofia concordou com a cabeça e completou. Você já pensou que num baralho existem muitas cartas de copas e de ouros, outras tantas de espadas e de paus, mas que existe apenas um coringa? Do que você está falando, menina? E o que você está perguntando?
Sua mãe acabou de esvaziar as 2 sacolas de compras, pegou o jornal e foi para a sala. Sofia teve a sensação de que ela bateu a porta mais forte do que de costume. Depois de terminar a louça, Sofia foi para seu quarto. Ela havia colocado a encharpe de seda bem em cima do seu armário, junto com o Lego. Tirou-a lá de cima e observou-a cuidadosamente. Hilde.